Uma boa tarde a todos e a todas. Gente, é um prazer enorme estar retomando este contato aqui com vocês. Meu nome é José Luiz Gomes e este é o canal Pesquisa Escolar do Nordeste. Eu já pediria a vocês, que se possível, se gostarem, desses vídeos, vocês possam deixarem seus likes, deixarem seus comentários, suas impressões. Será um prazer enorme interagir com vocês. Eu me proponho a estabelecer esse diálogo, que é também uma forma de interagirmos e aprendermos em conjunto. Acionem o sininho, deixem as suas impressões para que possamos avaliar efetivamente o andamento desses trabalhos. Estamos no mês de janeiro, aí a gente já deseja a vocês que curtam bastante suas férias, tomando os cuidados necessários, se precavendo em relação a essas pandemias que estão aí ainda ativas, obedecendo sempre aquelas recomendações sanitárias, se vacinando, evitando aglomerações, usando as máscaras, lavando as mãos, enfim, tomando os cuidados necessários para que a gente possa continuar minimizando as consequências dessa pandemia. Gente, estou aqui com uma série de livros que a gente já separou. Gostaria até de compartilhar com vocês, mas são livros basicamente bastante conhecidos, que a gente normalmente nesses períodos de férias costuma fazer aí umas releituras. É sempre bom reler alguns textos para formar novas impressões. Não me lembro mais quando é que a gente leu, por exemplo, um Dom Casmurro, uma Luísa Azevedo, um Lima Barreto, um Euclides da Cunha, já faz algum tempo. Então, neste período específico, eu reservei alguns livros clássicos, livros clássicos da nossa literatura, mas que são importantes se fazer essa releitura, para que possamos talvez ali encontrarmos elementos que talvez deixamos no passado, ou efetivamente a gente não consegue mais articulá-los com aquele momento em que a gente fez aquela leitura. Enfim, gente, hoje nós vamos tratar de um assunto dos mais instigantes, como o título sugere, sobre segredos. Nem sempre é bom revelar segredos, mas efetivamente esse a gente pode se sentir à vontade em fazê-lo. É um segredo envolvendo uma grande personalidade, um grande analista da sociedade brasileira, um dos sociólogos que construíram uma das melhores narrativas, uma das mais consistentes narrativas, apesar de todas as críticas, em relação à sociedade brasileira. Estamos tratando, naturalmente, de Gilberto Freire, do sociólogo Gilberto Freire. Gilberto, ele pretendia escrever, ou efetivamente escreveu, 3 livros, abordando essa temática. O clássico Casa Grande Senzala, escrito ali em 1933, um ano depois do Menino de Engenho, de Zé Lins do Rego, com o escritor com o qual ele mantinha uma excepcional relação. Ao ponto, inclusive, de ler em primeira mão os textos dos romances de Zé Lins do Rego, fazer as ponderações, fazer suas considerações, assim como José Lins do Rego confessa ter lido os primeiros textos, os primeiros artigos dele, tratando dessa questão do regionalismo. Mas vejam bem, gente, Zé Lins do Rego era uma dessas pessoas, dessas personagens, em relação à qual Gilberto aconselhou bastante. Mantinha uma relação, como eu disse para vocês, bastante profícua com o escritor paraibano. Mas voltando ao assunto, Gilberto pretendia escrever, ou efetivamente escreveu,
três textos, né? Três textos. Depois de Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos, e finalmente Jazigos e Covas Rasas, né? Que encerraria essa trilogia de abordagem da sociedade brasileira. Sempre nessa dualidade, né? Sempre nessas antíteses, né? Colocadas, né, desde o início, né, e na verdade, né, uma tradução do que é a sociedade brasileira, né, sempre cindida, sempre polarizada, né, o que dificulta em muitos aspectos, né, a sua institucionalização, um exercício efetivo da democracia. Isso o próprio Gilberto vai apontar em algum momento dos seus trabalhos. Mas, gente, vejam só, o grande segredo, Gilberto deve ter grandes outros segredos, né? E aí a gente não vai aqui entrar nesses méritos, né? Certamente com o padrão de interação social, política que ele teve, né? Certamente ele levou para a posteridade grandes segredos que jamais serão revelados, né? Jamais serão revelados, né? Gilberto, por exemplo, mantinha relações, né, com Getúlio Vargas, com grandes figuras, né, proeminentes, né, desse momento de exceção que o país viveu a partir de 64, com ilustres políticos, né, foi chefe de gabinete de Estácio Coimbra, né, um governador que foi deposto aqui em Pernambuco pela interventoria do Estado Novo. Enfim, era um homem que tinha uma inserção social, política, bastante efetiva e certamente conhecia muito de nossa realidade. Né? Conhecia muito de nossa realidade. Este segredo diz respeito ao livro Jazigos e Covas Rasas. Jazigos e Covas Rasas não foi publicado. É um livro que, em tese, não teria sido escrito, ou não teria sido concluído. Né? Gilberto escreveu Casa Grande Senzala, num momento difícil, né? Inclusive, em que esteve exilado em Portugal, logo depois da deposição aqui do governo de Estácio Coimbra, né? E passou muitos momentos difíceis. Eu, às vezes, até conversando com a gurizada aí que está naquele processo de aprendizagem, né? Eu digo sempre que Casa Grande Senzala foi produzido ali num dos momentos de maiores dificuldades do escritor Gilberto Freire, né? Gilberto Freire. Mas, enfim, Sobrados e Mucambos também alcançou uma grande repercussão. Há até alguns autores, acho que Gessé de Souza disse que Sobrados e Mucambos é um texto até mais importante, né, do que Casa Grande Senzala. Mas, enfim, Jazigos e Covas Rasas não chegou a ser concluído. Gilberto era uma pessoa que escrevia bastante, né, inclusive na Fundação Fundação Gilberto Freire, né, existe um grande material guardado ainda em baús que nunca foram revelados. Nunca foram sistematizados, digitalizados e, naturalmente, tornado público. Né, tornado público. Esse material encontra-se ainda, né, à disposição de pesquisadores, à disposição daquelas pessoas que trabalham efetivamente pela preservação do legado do escritor Gilberto Freire. Mas vejam, gente, existe uma outra questão, né, que a gente poderia invocar aqui, que diz respeito, como falei antes, né, ao texto do escritor Gilberto Freire. Né? Gilberto Freire fez uma viagem à Europa. Na volta dessa viagem à Europa, ele confidenciou ao escritor, também escritor, né, e o biógrafo oficial Edson Nery da Fonseca, que havia de fato escrito o livro, deixado sobre uma manta vermelha, né, uma toalha vermelha, e esse livro efetivamente desapareceu. O livro desapareceu. Só existem referências a esse livro
alguns prefácios, né, algumas considerações pontuais. Mas o livro, enfim, sumiu